Existe uma verdade perturbadora que Napoleon Hill descobriu após 20 anos de pesquisa intensiva. Dentro de cada ser humano, existe um mecanismo natural de criação de riqueza. Um sistema interno que, quando ativado, transforma pensamentos em oportunidades e ideias em fortuna. Mas aqui está o paradoxo cruel. Esse mesmo sistema vem desativado desde o nascimento. Ele chegou a uma conclusão chocante. A diferença entre quem fica rico e quem permanece pobre não tem nada a ver com inteligência, educação formal ou origem social. A diferença está na capacidade de acessar esse sistema interno da prosperidade. Imagine que você nasceu com uma usina de energia mental dentro da sua cabeça. Essa usina tem potencial para gerar riqueza ilimitada, criar oportunidades do nada, magnetizar as pessoas e circunstâncias certas. Mas alguém desligou os disjuntores dessa usina antes mesmo de você aprender a falar. E o mais devastador, você cresceu sem nem saber que essa usina existe. Hill descobriu que 98% das pessoas morrem com essa usina desligada. Elas passam décadas lutando contra efeitos, combatendo sintomas, quando o problema real está na fonte de energia que nunca foi ativada. Pense no seguinte: quando uma criança pequena diz espontaneamente, "Eu vou ser rica quando crescer", qual é a reação típica dos adultos? Dinheiro não traz felicidade. Tem que trabalhar muito para conseguir alguma coisa. Vida não é fácil assim. Cada uma dessas respostas é como desligar outro disjuntor na usina interna dessa criança. E o processo continua. A escola programa você para ser empregado. A sociedade condiciona você a aceitar limitações. A família, mesmo com amor sincero, transmite crenças de escassez que se enraizam como ervas daninhas na mente em formação. O resultado é devastador. Você se torna adulto carregando uma usina desativada, sem nem suspeitar do poder que existe adormecido dentro de você. Mas Hill fez uma descoberta revolucionária. Os 2% que conseguem ativar essa usina interna não são necessariamente mais talentosos ou privilegiados. Eles simplesmente encontraram onde estão os disjuntores. E descobriram algo ainda mais importante: como religá-los um por um. Deixa eu te mostrar como isso funciona através de uma história real que mudou minha percepção sobre riqueza. Durante a Grande Depressão, um homem chamado Conrad Hilton perdeu todos os seus hotéis numa sequência de decisões financeiras desastrosas. Estava completamente falido, dormindo no chão de um quarto alugado, sem perspectiva de recuperação. Qualquer pessoa racional teria aceito a derrota e procurado um emprego comum para pelo menos sobreviver. Hilton fez exatamente o oposto. Ele recortou uma fotografia do Waldorf Astoria, o hotel mais luxuoso de Nova York na época, e colou na parede do seu quartinho miserável. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, ele olhava para aquela imagem e se via como proprietário daquele império. As pessoas ao redor achavam que ele havia enlouquecido. "Conrad, aceita a realidade", diziam. "Para de fantasiar e vai procurar um trabalho decente." Mas sabe o que aconteceu? 18 anos depois, Conrad Hilton não apenas comprou o Waldorf Astoria, como se tornou proprietário da maior rede hoteleira do mundo. O que mudou entre estar falido e se tornar bilionário? As condições externas? O dinheiro disponível? Não. O que mudou foi que Hilton descobriu como religar o primeiro disjuntor da sua usina interna: a capacidade de visualização clara e consistente. E aqui que a descoberta de Hill se torna fascinante. Quando você religa um disjuntor, os outros começam a se ativar naturalmente. É como se toda a usina fosse um sistema interconectado. Hilton não sabia, mas havia ativado o que Hill chamou de mente subconsciente criativa. Uma força invisível que trabalha 24 horas por dia, transformando imagens mentais dominantes em realidade física. Mas atenção, essa força não distingue entre pensamentos construtivos e destrutivos. Ela simplesmente materializa aquilo que você programa nela com maior intensidade emocional. Se você programa medo de fracassar, ela organiza situações para você fracassar. Se você programa a expectativa de pobreza, ela trabalha incansavelmente para confirmar que você realmente não tem valor. Se você programa crença em limitação,
Ela cria mais limitações para validar sua programação. Por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos viciosos. Elas programaram a mente subconsciente com códigos de escassez e agora colhem os frutos amargos dessa programação. Mas existe uma verdade libertadora nisso tudo. Se você consegue programar limitação, também consegue reprogramar abundância. Se você consegue criar prisões mentais, também consegue criar liberdade financeira. A questão fundamental é: você está preparado para admitir que pode estar operando com disjuntores desligados que nem percebe? Porque isso não é sobre otimismo forçado ou pensamento positivo superficial. Isso é sobre engenharia mental profunda. É sobre identificar exatamente quais disjuntores estão desligados e religar eles seguindo uma sequência específica. Hill mapeou 7 disjuntores principais. 7 sistemas que, quando desativados, mantém sua usina interna funcionando com apenas uma fração do potencial real. E cada disjuntor tem um procedimento específico de religação. O primeiro disjuntor desligado é o que eu chamo de senso de merecimento financeiro. É quando você se sente intrinsecamente inadequado para ter riqueza, como se a abundância fosse privilégio de outras pessoas, não direito seu. Esse sentimento não é natural. Foi instalado. E se foi instalado, pode ser removido. O segundo disjuntor é ainda mais sutil. Medo do próprio poder. É quando você tem insights brilhantes, mas imediatamente os sabota com pensamentos como: isso deve ser besteira, ou eu não tenho capacidade para fazer dar certo. Isso não é humildade, é autossabotagem programada. E aqui está algo fascinante. Pessoas que conseguem religar esses disjuntores descrevem uma experiência muito similar. É como se uma neblina fosse dissipada da mente delas. Subitamente elas começam a perceber oportunidades onde antes só viam obstáculos. Começam a formular soluções onde antes só enxergavam problemas. Você conhece alguém que passou por essa transformação mental? Deixe nos comentários, porque isso pode ser mais comum do que imaginamos. A verdade é que sua usina interna não está esperando você enriquecer para começar a funcionar. Ela está esperando começar a funcionar para você enriquecer. É uma inversão sutil, mas que transforma tudo. Porque quando você ativa essa usina, você para de perseguir dinheiro desesperadamente. O dinheiro começa a ser atraído naturalmente para você. Não por mística, mas por magnetismo mental. Você se torna um ímã para as pessoas adequadas, as oportunidades adequadas, as ideias adequadas. E sabe por que isso acontece? Porque você deixa de vibrar na frequência da carência e passa a vibrar na frequência da abundância. E a abundância atrai mais abundância. É uma lei tão precisa quanto a gravidade. Agora deixa eu te mostrar como esse processo funciona na vida real, porque compreender a teoria é apenas o começo. Hill documentou o caso extraordinário de Edwin Barnes. Este homem não possuía recursos financeiros, conexões influentes ou educação privilegiada, mas carregava uma obsessão que definiria seu destino: trabalhar diretamente com Thomas Edison. Barnes tomou um trem até Menlo Park, apresentou-se no laboratório de Edison e declarou: "Vim aqui para me tornar seu parceiro de negócios." Edison observou aquele homem de aparência simples e pensou que estava diante de mais um sonhador fora da realidade. Porém, algo na determinação inabalável de Barnes despertou curiosidade. Edison ofereceu-lhe a posição mais humilde disponível: salário mínimo, funções básicas, sem qualquer garantia de progressão. Barnes aceitou imediatamente, sem questionar ou negociar. Mas aqui está o diferencial. Em vez de se resignar à posição inferior, Barnes começou a operar mentalmente como se já fosse sócio de Edison. Estudava cada produto, compreendia cada processo, absorvia cada detalhe do negócio. Não porque alguém exigiu, mas porque sua mente já havia se reprogramado para a abundância. As pessoas ao redor consideravam seu comportamento estranho. "Que pretensão é essa?" sussurravam. Ele deveria aceitar seu lugar. Quando Edison finalmente lançou a revolucionária máquina ditafone, precisava de alguém para comercializar. Olhou ao redor de todo o laboratório e sua escolha recaiu sobre Barnes. Não por experiência em vendas, que ele não tinha, mas porque Barnes irradiava convicção absoluta no produto.
Barnes não apenas vendeu a máquina, tornou-se distribuidor exclusivo e construiu uma fortuna que o transformou em milionário. Todo mundo perguntava, como um homem sem recursos conseguiu isso? A resposta é cristalina. Ele religou sua usina interna muito antes de qualquer evidência externa justificar essa ativação. E aqui surge um ponto crucial. A usina da prosperidade não se ativa por comando consciente. Não adianta você acordar segunda-feira e decretar, a partir de hoje sou rico. Ela exige reprogramação sistemática e persistente. É como se você tivesse um sistema operacional mental rodando códigos de limitação há décadas. Para alterar os resultados, você precisa reescrever esses códigos linha por linha. E isso demanda metodologia precisa, não apenas intenção. Hill identificou que o terceiro disjuntor desligado é a dependência da validação externa. É quando você só se sente seguro para agir após receber aprovação unânime. O problema é que ideias genuinamente inovadoras jamais recebem consenso antecipado. Steve Jobs foi expulso da própria empresa que fundou. Walt Disney foi demitido por ausência de criatividade. Colonel Sanders ouviu 509 não consecutivos antes de alguém aceitar sua receita. Se esses homens tivessem aguardado a aprovação coletiva, nunca teriam acessado o potencial adormecido dentro deles. O quarto disjuntor é particularmente destrutivo. Paralisia do julgamento disfarçada de prudência. É quando oportunidades legítimas aparecem, mas você fica imobilizado calculando, e se der errado? E se as pessoas me criticarem? Esse medo não oferece proteção real. Ele oferece sabotagem constante. Enquanto você permanece analisando riscos imaginários, outras pessoas estão executando e colhendo resultados tangíveis. Deixa eu esclarecer uma ilusão perigosa. Você não precisa nascer corajoso para ativar sua usina da prosperidade. Coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento na presença do medo. A diferença entre quem prospera e quem estagnou não é a intensidade do medo sentido. A diferença é que uns agem apesar do medo, enquanto outros ficam paralisados esperando o medo desaparecer. Existe uma técnica específica para neutralizar esse medo antes dele conseguir te imobilizar. Mas isso integra um sistema mais abrangente que vou compartilhar contigo em breve. O quinto disjuntor talvez seja o mais insidioso. Perfeccionismo procrastinatório. É quando você fica eternamente se preparando, estudando, planejando, refinando, mas nunca executando concretamente. Você reconhece esse padrão. Pessoas com gavetas repletas de projetos geniais, computadores lotados de cursos inacabados, conversas intermináveis sobre o que farão quando tudo estiver perfeito. O problema é que perfeição nunca chega, e enquanto aguardam condições ideais, outras pessoas lucram com soluções imperfeitas. Hill descobriu uma verdade fundamental. Execução imperfeita sempre supera planejamento perfeito. Sempre. Porque quando você executa, mesmo imperfeitamente, recebe feedback da realidade. Esse feedback permite correção de curso e aperfeiçoamento. Mas quando apenas planeja, fica circulando infinitamente dentro da própria mente. E aqui acontece algo extraordinário. Quando você começa a religar esses disjuntores, os outros começam a se ativar espontaneamente. É como se fossem todos interconectados por algum mecanismo interno. O sexto disjuntor é a mentalidade de recursos finitos. É quando você acredita que existe quantidade limitada de dinheiro, oportunidades e recursos no mundo, e que quando alguém prospera, automaticamente sobra menos para você. Esta é uma das mentiras mais destrutivas já implantadas na consciência humana. A realidade é exatamente inversa. Riqueza não é uma torta que diminui quando alguém pega uma fatia maior. Riqueza é um ecossistema que se expande quando você o cultiva adequadamente. Cada milionário que surge não subtrai riqueza de outros. Ele cria valor adicional, gera empregos, soluciona problemas, melhora vidas. Quanto mais valor ele produz, mais riqueza total existe no sistema para beneficiar todos. Mas a mente infectada com códigos de escassez não consegue perceber isso. Vê competição onde poderia haver colaboração.
Vê ameaça onde poderia haver oportunidade. O sétimo disjuntor, o mais invisível de todos, é a identidade de vítima circunstancial. É quando você atribui sua situação financeira a fatores externos, supostamente incontroláveis. A economia, o governo, a família, a sorte, o chefe, o mercado. Sempre existe algum elemento ou pessoa responsável pela sua condição atual. O problema é que quando você se percebe como vítima, automaticamente se posiciona num estado de impotência absoluta. E impotência é diametralmente oposto ao que você precisa para ativar sua usina da prosperidade. Essa usina só funciona quando você assume responsabilidade total pela sua realidade financeira. Quando abandona a busca por culpados e se foca na busca por soluções. Agora surge a pergunta essencial: como você efetivamente religa esses 7 disjuntores de forma prática e metodológica? Este vídeo representou apenas uma fração do conhecimento que acumulei estudando não só Napoleon Hill, mas dezenas de outros mestres da psicologia da riqueza. Se isso fez sentido para você, talvez seja momento de ativar definitivamente as 7 chaves mentais que estão bloqueando sua prosperidade real. Elas estão no sistema completo que desenvolvi, chamado Códigos Milionários. Um método direto e prático que atua especificamente nesses 7 disjuntores mentais invisíveis que te fazem pensar pequeno, agir com receio e sabotar tudo que você inicia. Algo único que você não encontrará em nenhum outro lugar. Isso não é criação teórica, é conhecimento validado. Seria irresponsabilidade da minha parte manter esse conhecimento restrito apenas a mim, ou comercializá-lo por valores inacessíveis. Prefiro disponibilizar para você que acompanha este canal por um investimento totalmente acessível, que não representa nada comparado ao que você descobrirá lá dentro. Não posterga mais e escaneia o QR Code que está aparecendo na tela, ou clica no link da descrição. Estarei te aguardando do outro lado. Você já vivenciou alguma situação onde percebeu que algo interno estava te limitando? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Tenho curiosidade de conhecer sua história. Se você quer compreender melhor como esses disjuntores foram desativados na sua mente desde a infância, recomendo assistir o vídeo sobre as crenças silenciosas que sabotam sua riqueza. Tem conexão direta com todo o conteúdo que exploramos hoje. Lembre-se, sua usina interna da prosperidade não é fantasia motivacional. É realidade científica aguardando ativação. A única questão é: você vai continuar operando com energia limitada ou vai religar o sistema completo? Saga aqui e nos encontramos no próximo vídeo.